é sobre o arrebatamento, a qual tem sido muito claro que Jesus está voltando. Mateus, capítulo 24, os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Mateus 24, versículo de número 3 a seguir. Mateus, capítulo 24, versículo 3 a seguir. Os princípios da dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, dizendo: quando sucederá essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muito. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto, pestes em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e odiarão de todas as nações, por causa de meu nome. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair-se-á uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. É um texto muito conhecido, é um texto de todos nós, já passamos, já ouvimos várias mensagens, porém a palavra do Senhor ela é atualizada para cada dia de nossas vidas. Esse é o texto que Deus colocou em meu coração, e em rápidas palavras eu quero falar sobre a volta de Jesus e os sinais do fim. Gravou no seu coração? A volta de Jesus e os sinais do fim. 5 pontos eu quero aqui frisar, 5 pontos eu quero aqui trazer em rápidas explicações para nós termos a certeza que Jesus já está às portas, Jesus está voltando e é tempo de nós buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. A palavra do Senhor vai dizer que no Velho Testamento, através dos profetas, de Gênesis a Malaquias, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último livro, para iniciar o Novo Testamento, Jesus usou os profetas para falar que ele viria. E ele veio. Jesus nasceu da Virgem Maria e viveu os seus 33 anos, padeceu na cruz, morreu por nós, ou seja, e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, a profecia, a palavra que ele falou que ele viria, ele veio. No Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer 8 vezes mais que ele vai vir para buscar um povo de boas obras, um povo santo, um povo que confessou ele como seu único e suficiente salvador da sua vida. Ou seja, no Velho Testamento ele falou uma vez e veio. No Novo Testamento, ele fala 8 vezes que vai voltar para buscar o seu povo. Ou seja, a volta de Jesus, ela é mais real do que você está me ouvindo agora. Eu vou repetir. A volta de Jesus, ela é mais real do que esse vídeo do que você está me assistindo agora. Jesus voltará para buscar um povo. Pois bem, meus amados, a palavra do Senhor vai dizer que antes da volta de Jesus, antes de Jesus vier para buscar a sua igreja, ele deixou sinais. Sinais a qual vem para alertar a mim, a você e a nós. Alertar de quê? Nos alertar para que o arrependimento venha vir sobre as nossas vidas. Deus é tão maravilhoso que ele deixou sinais. Sinais aonde Jesus vai dizer: olhai para a figueira. Quando ela floresce e dá os seus ramos, sabei que está pronto o verão. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus estava dizendo: quando vocês vê a figueira florescendo, dando as suas folhagens, você sabe que ela vai produzir frutos, porque ela está dando sinais.
Da mesma forma, Jesus disse que quando ele estivesse próximo a vir para buscar a sua igreja, ele deixaria sinais para que então nós pudéssemos estar percebidos a estes sinais para nós se preparar para a sua vinda. E aqui vem a primeira pergunta: como que está a mim e você? Como que eu estou diante desses fatos? Como que eu e você estamos diante desses sinais que antecedem a vinda de Jesus? Estou sentindo ele neste lugar, viu? Estou sentindo Deus. É muito importante nós estarmos preparados. Por quê? Nós se preparamos para o culto, nós se preparamos para ir à igreja ou ao templo, nós se preparamos para ir ao trabalho, mas para a vinda de Jesus, temos que estar preparados, porque ele disse: dia e hora ninguém sabe, dia e hora ninguém conhece, somente o Pai. Então, a vinda de Jesus, ele vai dar vários sinais, e ele vai dizer que vai ser como um ladrão. O ladrão, quando vai saquear, vai roubar uma casa, ele não avisa. Então, o próprio Jesus vai dizer que a vinda dele será como um ladrão que vai roubar uma casa. Vai ser repentino, vai ser de repente. E se nós não tivermos preparado espiritualmente, se nós não estivermos buscando a Deus, Isaías 55, versículo 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É tempo de nós invocar a Deus, é tempo de nós buscarmos o Senhor. Eu sei que estamos vivendo em tempos difíceis, mas a Bíblia diz que Deus, ele é a nossa força, ele é a nossa torre forte. Olhais para o monte de onde virá o vosso socorro, porque o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você está fraco, busca a Deus, porque ele é a tua fortaleza. Se você está caído, busca a Deus, porque ele é poderoso para segurar nas tuas mãos e te colocar de pé. Se você estiver doente, ore a Deus, tenha fé, porque ele é o dono do milagre e pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Seja se arrastando, busque a Deus, porque a qualquer momento o Senhor buscará o seu povo, a sua igreja, não placas, mas a igreja em geral, a sua igreja em todos a face da terra, em cada canto da terra, existe o povo que busca a Deus. É tempo de nós buscarmos o Senhor. Então o tema é a volta de Jesus e sinais do fim. O primeiro ponto, meu amado, o primeiro acontecimento que indica que Jesus está voltando é os acontecimentos mundiais. Eu vou repetir. O primeiro acontecimento que indica que Jesus está voltando são os acontecimentos mundiais. Eu não sei se vou ter tempo para trazer todos os versículos, porque a Bíblia dá relatos. Não sei se eu vou ter tempo, mas a Bíblia indica fatos, sinais, acontecimentos que indica que Jesus está voltando. Então, o primeiro ponto, o primeiro acontecimento a qual nós temos que atentar, prestar atenção, são para os acontecimentos mundiais que têm acontecido em todo o mundo. Vamos ver que desde o ano passado, os sinais da vinda de Jesus têm se multiplicado. Fome, pestes, terremotos, gafanhotos, pandemias, e tantos tsunamis e tantas coisas têm acontecido, e alguém pode dizer, mas isso tem acontecido já há muito tempo. Sim, tem acontecido, já é sinais acontecendo há muitos anos. Porém, como tem acontecido nesses últimos dias, tem sido anormal. Eu estava pesquisando, estudando, em 6 meses, meus amados, aconteceu tantas coisas, tantos sinais, tantos acontecimentos no mundo todo, apenas em 6 meses. Aconteceu tantas coisas, tantos acontecimentos no mundo todo, que os cientistas estão sem compreender o que está acontecendo na face da Terra. Eles têm alguns argumentos, falam que os astros estrelares, são a natureza, são muitas coisas, mas palavras científicas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver que é as Escrituras que estão acontecendo diante de nossos olhos.
Se você não percebeu, a raça humana está caminhando por cima de profecias. Eu vou repetir para você memorizar. Toda a raça humana está caminhando dia por dia por cima das profecias de Deus. Estamos vivendo um tempo profético. Todos os acontecimentos que estão acontecendo são sinais indicativos que Jesus irá voltar. Jesus está voltando. Meus amados, nunca houve tanto tsunami como nos dias atuais. A mídia, meu amado, ela é comprada. A mídia, uma boa parte, faz parte do maligno. Então, eles ocultam muitas coisas e não jogam na mídia para que o povo não se assuste. Mas nós fomos estudar a fundo e pesquisar, coisas terríveis têm acontecido no mundo todo. De tsunamis, terremotos um em cima do outro. Temos as pragas de gafanhoto que alarmou, assustou a humanidade quase toda. Meus amados, se você for pesquisar a fome, o que está acontecendo, a própria mídia está dizendo que até 2023, meus amados, haverá um estado tão grande de calamidade pela fome e pela fome de tudo que está acontecendo, meu amado. Isso é preocupante para a mídia, mas ela não joga nas redes sociais. E quando olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz: haverá fome, haverá terremoto, haverá tsunami, haverá sinais nos céus, haverá sinais na terra, haverá sinais na lua, sinais nas estrelas. E tudo isso são sinais da vinda de Jesus, meu amado. É tempo de nós observar os sinais. Observe o que Jesus disse. Olhar para a figueira. E Jesus vai acrescentando. Assim como foi na época de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E ele continua dizendo, e detalhe, meus amados, não foi os apóstolos, foi o próprio Cristo dizendo: será como nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, Jesus estava dizendo que o povo estava desapercebido. Os acontecimentos estavam acontecendo na geração de Noé e o povo estava desapercebido. Como nos dias de hoje, o povo está desapercebido. O povo, a boa parte, está cego espiritualmente. Jesus está dizendo claramente, através dos sinais, que ele está voltando. Os leitores da Bíblia Sagrada, os pregadores fiéis que pregam o evangelho verdadeiro, têm alertado, e o povo parece que está com as escamas nos olhos, com comichões nos ouvidos, e não estão ouvindo o que Deus está dizendo. Jesus está voltando. Então, os primeiros sinais os acontecimentos mundiais. Quer saber se Jesus está voltando? Começa a ler a Bíblia Sagrada e ver os sinais mundiais que têm acontecido e começa a pesquisar. E você vai ficar alarmado o que tem acontecido e todas elas, está escrito e contido nas Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada, ela é evidente, ela é verdadeira. Então, Mateus, no capítulo 24, no versículo 3 ao 13, aqui vai trazer um pouco dos relatos dos sinais mundiais. Os sinais mundiais é o primeiro ponto. São o primeiro acontecimento que nós temos que prestar atenção que Jesus está voltando. O segundo acontecimento, meus amados, é o avanço da ciência. Se os irmãos não têm observado, a ciência de 100, 150 para cá, ela tem evoluído de maneira alarmada. Tem crescido de maneira alarmada. A ciência tem se multiplicado. E lá em Daniel, no capítulo 4, capítulo 12, no versículo 4, vai dizer que quando Deus mostrou a visão dos últimos tempos para o profeta Daniel, o Senhor falou: Daniel, sela esse livro porque são para tempos futuros. Ou seja, para os tempos que estamos vivendo hoje. Então Daniel vai ter essa visão do que aconteceria nos dias que estamos vivendo. Daniel, capítulo 12, no versículo 4, vai dizer que a ciência se multiplicaria nos últimos dias. Então, meus amados, ao decorrer dos anos, de 100, 150 anos para cá, cada ano que se passa, a ciência ela tem se multiplicado. E hoje, meu amado, você vai pasmar. Hoje, no século 21,
ano de 2021, a ciência, ela tem se multiplicado em apenas 6 meses. É alarmado, meu amado. Em 6 meses, a ciência, ela tem avançado. Observe que para ela avançar, tinha que passar 50, 80, 100 anos para crescer e multiplicar. Hoje, apenas 6 meses, a ciência dá um avanço extraordinário. E tudo isso é sinais da vinda de Jesus. Hoje, para você ter uma ideia, meu amado, hoje, uma nação como a Rússia, ela tem a capacidade de mandar um míssil para o Brasil e pode acertar um alvo, meu amado, alarmado. Ele pode acertar da Rússia no Brasil, ele pode acertar o Senado lá na Brasília. Só para você ter ideia, sem errar, ele pode mandar um míssil. Tudo isso é a ciência que tem se multiplicado. Os drones, os robôs, o YouTube mesmo, o Facebook e tantas outras coisas tem crescido, tem se multiplicado. Tudo isso é a ciência. Anos atrás, há 80, 50 anos atrás, nós não podíamos trazer essa transmissão ao vivo, porque não tinha essa tecnologia, 50 anos atrás ou menos. E hoje já podemos trazer essa transmissão, e você e eu, e pode ver o mundo todo o que eu e você estamos ouvindo nesta noite. Tudo isso é a ciência que tem se multiplicado. Sinais da vinda de Jesus. Deus falou para Daniel, sela, porque é sinais dos últimos dias. Ou seja, já estamos vivendo os últimos dias. O segundo acontecimento que temos que prestar atenção é o avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia. É o segundo sinal que o arrebatamento está muito próximo. O terceiro acontecimento, meus amados, que mostra que Jesus está voltando é o aumento da mentira e da maldade. É o terceiro acontecimento que mostra que Jesus está voltando. Tudo isso é bíblico, meus amados. Eu não estou trazendo as reverências para nós ganhar tempo, mas tudo isso é bíblico. Lá em Jeremias 9, versículos 5 e 6, vai dizer sobre a mentira. Romanos 1, versículo 21 ao 27, vai falar sobre a mentira e da maldade da raça humana. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, depois você pesquise lá, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, vai falar sobre tudo isso. Tudo isso são indicativas que Jesus está voltando. Acontecimentos, sinais que Jesus está voltando. O avanço e aumento da mentira e da maldade. Nunca houve, meu amado, uma geração para ter tanta maldade. Nunca houve uma geração para ter tanto mentira. Hoje, a mentira está valendo mais do que a verdade. Hoje, a mentira ela é mais verdadeira do que a verdade, porque as pessoas têm mais facilidade de acreditar na mentira do que na verdade. Então, tudo isso, meus amados, são sinais da vinda de Jesus. Eu vou ler algumas referências para os irmãos ter compreensão. Eu vou ler lá em Romanos 1, versículo 21 e 27. Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória Romanos a Deus. 1, Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 27 diz assim: porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça e testemunho, se tornaram nulos em suas próprias raciocínios, e escureceu-se o coração insensato. Versículo 23. E mudar a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem, incorruptível, bem como ave, quadrúpedes e répteis. Agora o versículo 24. Por isso Deus entregou a tais homens imundos pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem o seu próprio corpo. No versículo 25, para nós finalizarmos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Amém. Olha o que a parte A do versículo 25 diz. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A mentira tem aumentado, meu amado. E lá em Timóteo vai dizer que
haveria um espírito de mentira e levaria o povo a acreditar em doutrinas de demônios, em doutrinas, em ensinamentos mentirosos de demônios, aonde só agrada a concupiscência da carne, os desejos da carne. Tudo isso, meu amado, é o aumento da mentira, é o aumento da maldade. Quando nós abrimos lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que o dilúvio, um dos motivos do dilúvio foi da maldade e da corrupção do homem. Então, quando nós olhamos para a nossa geração, vamos ver da mesma forma pior, a maldade e a corrupção do homem. A mentira tem se aumentado. Sinais da vinda de Jesus. Sinais de mentira na política, no sistema religioso, na família, em todas as áreas do trabalho. A mentira tem se multiplicado, a maldade tem se multiplicado, e Jesus está dizendo, é sinais da minha vinda. Tem se multiplicado, porque já é os últimos dias. É tempo, meus amados, de nós atentar para os sinais de Jesus, porque Ele quer que eu e você aplicamos a palavra dele em nossos corações, para não pecar contra ele, se preparar, buscar a Deus, se purificar, se policiar, sair da mentira, largar a maldade e viver para Jesus, guardar o evangelho dele no coração. Por quê? Porque através da palavra de Deus, nós iremos nos limpar espiritualmente, pela lavagem da palavra do Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Então, o terceiro sinais ou acontecimento da vinda de Jesus é o aumento da mentira e o aumento da maldade. Quarto, para já ir para a última. A quarto acontecimento, isso aqui é iminente. O quarto acontecimento, meu amado, é a apostasia. A apostasia, meu amado, é o quarto sinal mais claro da vinda de Jesus. E isso é aterrorizante. Quando eu fui estudar e fui pesquisar do que Jesus queria dizer com a apostasia, meu amado, nós estamos num triscar. Falta esse pouquinho para Jesus voltar. A apostasia é um dos últimos sinais para Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, o quarto acontecimento para Jesus voltar seria a apostasia. A apostasia iria tomar a raça humana, e principalmente aqueles que conhecem a verdade. A apostasia, meu amado, ela só pode estar sobre a vida de uma pessoa que conhece a verdade. Os ignorantes também entram em apostasia, mas quando a Bíblia fala sobre a apostasia, fala daqueles que conhecem a palavra do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, olha o que o texto vai dizer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E assim, então, se você for ler até o versículo 12, você vai ver Paulo aqui falando sobre a apostasia. Mas, precisamente, aqui no versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, vai dizer claramente: antes da vinda de Jesus, veria a apostasia. O que será a apostasia? A apostasia, meu amado, é um divórcio. A palavra apostasia significa divórcio. Divórcio de quebra de aliança. E é o que nós temos visto hoje. O povo tem quebrado a aliança com Jesus. O povo tem largado, deixado o seu amado Jesus para se envolver com outro, que é o mundo, que é os espíritos da maldade. Como que eu me relaciono com os espíritos da maldade? Aceitando a falsa doutrina, se envolvendo com o mundo, aceitando as coisas do mundo pecaminosa e vivendo para ele. Assim, nós estamos quebrando a aliança e se divorciando com Cristo. A apostasia é divórcio, quebra de aliança com o seu Cristo. É muito sério isso, meu amado. É muito sério, meu amado.
E o que nós temos mais visto hoje em dia são a quebra de aliança com o seu Criador. As pessoas já não querem viver mais para Cristo. As pessoas já não querem se entregar para Jesus Cristo. Querem o milagre, querem a bênção, querem a vitória, querem revelação, querem tudo, mas não querem uma aliança verdadeira com o seu Criador. Não querem um compromisso com o seu Criador. Vocês que são casados, você entende muito bem o que é isso. Quando você casa com alguém, você tem uma aliança, você tem um pacto, você tem um compromisso. Você declara o seu amor. Da mesma forma, é isso que Jesus quer de mim e de você, de nós, que vivamos para Ele, que se dedicamos para Ele, que declaramos esse amor com atitude, com obediência, com envolvimento com o seu reino. Então, apostasia significa quebra de aliança, divórcio. Então, isso é um sinal muito eminente. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, no versículo 3. Ele vai dizer, antes que venha a vinda de Jesus, não se engane, porque primeiro venha a apostasia. Então, é o que nós temos visto. Quantas pessoas têm largado Jesus? Meu amado, há 3 anos atrás, eu tentei largar esse Jesus Cristo, mas eu não aguentei, porque eu entendi que eu tenho uma aliança com Ele, e a aliança não pode ser quebrada. Tinha pessoas intercedendo por mim, e eu não aguentei o amor do Criador que me contagiou. Eu falei, eu não quero largar esse Criador. Da mesma forma, você tem que fazer isso. Não largue o seu Criador, nem que seja se arrastando, gemendo, mas carregue a sua cruz. Não abandone a sua cruz, porque naquele grande dia nós iremos trocar nossas cruzes por coroas na glória. Então a apostasia, meu amado, é divorciar do seu Criador, é quebrar a sua aliança. Para nós se envolver com esse amor, para nós viver nesse amor, nessa aliança eterna com Jesus, meu amado, que quem tem entrega. Nós não podemos viver um relacionamento com alguém sem ter entrega, sem ter fidelidade. Quando fala de aliança, fala de fidelidade. Quando fala de aliança, fala de amor, fala de dedicação, compromisso. Dessa forma, Jesus quer que eu e você tenhamos fidelidade com Ele, amor, dedicação, entrega para Ele, que possamos viver um amor verdadeiro, uma aliança verdadeira com Cristo, e a apostasia não possa chegar até a mim e a você. E temos outros versículos, mas nós não vamos ler para ganhar tempo. Já vamos ir para a última, mas eu vou deixar aí para você pesquisar. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. E Jeremias, capítulo 2, versículo 11 e 12. E 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Tudo isso vai falar sobre a apostasia. E detalhe, para finalizar, e já para ir finalizarmos. Apostasia, meu amado, aquele que se apostata da fé, ele não volta mais. Por quê? Porque ele quebrou a aliança. Se você ainda está com desejo no coração, mas fala, pastor, eu quero, mas eu não consigo voltar. Pastor, eu quero me reconciliar, mas não consigo voltar. Você ainda não se apostatou. Você está afastado, você está desviado. O apóstata, biblicamente, ele não volta. Mas aquele que está desviado, mas quer voltar, tem desejo, não tem força, você ainda não se apostatou. Está afastado, mas Jesus vai te alcançar em nome de Jesus Cristo. Para finalizarmos, isso aqui é o mais lindo, meu amado. Então, meu amado, a apostasia é o sinal mais claro da vinda de Jesus. E para finalizar, o último é o derramar do Espírito Santo. Isso é muito forte, meu amado. O derramar do Espírito Santo. Lá em Lucas 24, 49, vai dizer assim, após Jesus ressuscitar, ele vai dizer assim, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto esperai a promessa, e sereis revestido de poder. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo do Senhor. E lá, em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, havia uma grande multidão, porque tinha 14 nações. 14 nações tinha. Então tinha uma multidão. E quando viram os apóstolos falando em línguas, em idiomas, a Bíblia diz que alguns olharam para ele e falou,
estão embriagados. E o apóstolo Pedro vai dizer assim, não tem ninguém bêbado, mas o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou. Agora observe, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito. Aleluia. Aí vamos ver lá em João 14:16, Jesus prometendo, lá em Atos 2:14 ao 18, e tanto outras passagens, Jesus derramando do seu espírito sobre os seus filhos. Então, a quinta e última acontecimento que aponta que Jesus está voltando é o derramar do Espírito Santo. Meu amado, antes de Jesus voltar, haverá um tão grande derramamento do Espírito Santo como foi lá em Atos dos Apóstolos. E quando eu leio esses versículos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada dizendo isso, o meu coração enche de tanta alegria, meu amado, porque eu e você vamos vivenciar grandes sinais nesses últimos dias que Deus vai manifestar através da sua igreja. Jesus irá usar a sua igreja, meu amado, de uma maneira tão poderosa, aonde os grandes irá ficar perplexos com grandes sinais que Jesus irá fazer através da sua igreja. Por quê? Porque Jesus, ele quer ceifar o maior número de almas para ser arrebatado. Oh, aleluia! Jesus não irá perder para Satanás. Satanás tem ceifado milhares de vidas, levado para o inferno. Mas nesses últimos dias, Jesus irá levantar a sua igreja para saquear o inferno e povoar os céus através do poder do Espírito Santo. Então você que está me ouvindo, você que é igreja, se prepare, Jesus está voltando, mas antes de ele voltar, ele irá usar você, irá levantar os pequeninos para confundir os grandes, os que não são para confundir os que são. Se você observar, se você observar, meu amado, os grandes que Deus levantou, a maioria deles caíram. E Satanás, parece que eu vejo ele pelo olho da fé. Isso é a revelação da mensagem que Deus me deu. Se você observar, Satanás derrubou muitos homens e mulheres que estão lá em cima, famosos. Satanás derrubou. E Satanás deu gargalhada. Mas o Espírito Santo ministrou em meu coração. Enquanto ele está derrubando os grandes, eu, o Espírito Santo, estou levantando os pequeninos para saquear o inferno. Se prepare, a cidade onde você está, aonde você mora, não importa se você mora no norte, nordeste, sul ou sudeste, não importa a família que você nasceu, se é pobre, se é rica, não importa se você tem roupa para vestir, sapato ou não. O importante, se você faz parte da igreja de Cristo, o Espírito Santo do Senhor irá te encher para trazer um grande avivamento nesses últimos dias. É sinais da vinda de Jesus Cristo. O derramado Espírito Santo virá sobre a igreja que será arrebatada nesses últimos dias. Meus amados, se você não conhece, mas eu já conheço pessoas, meus amados, que estão sendo usadas por Deus poderosamente através do Espírito Santo do Senhor. Mortos voltarão a ser ressuscitados no Brasil. Mortos serão ressuscitados. Paralíticos voltarão a andar, a saltar. Pessoas irão ser tocadas de maneira tão profunda através do Espírito Santo que as mídias irão filmar e Deus vai mostrar para o inferno todo que o Espírito Santo está capacitando um novo povo. Aleluia! Para o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Para nós finalizarmos, frise no seu coração, Jesus está voltando e pelo menos 5 sinais têm sido eminentes para a sua vinda. Primeiro, os acontecimentos mundiais. Segundo, o avanço da ciência. Terceiro, o aumento da maldade e da mentira. Quarto, a apostasia. E quinto, o derramado Espírito Santo do Senhor. Eu quero orar com você em 2 minutinhos para passar a palavra para a nossa missionária e que essa palavra fique no seu coração. É tempo de despertamento, tempo de arrependimento, é tempo de nós mudar nossas veredas para andar nos caminhos do Senhor. Quero orar com você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo
Venha despertar este homem e esta mulher que nos ouve. Desperta, Espírito Santo, para viver uma comunhão, uma aliança verdadeira contigo, uma paz de fidelidade, Senhor, com o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, observar os sinais para a tua vinda. Que nós possamos limpar as nossas vestes espirituais no sangue puro carmesim de Jesus Cristo. Meu Deus, que o teu Espírito Santo possa nos alertar, nos despertar, Senhor, e que o Senhor venha levantar, Senhor, estas vidas que estão me ouvindo, meu Pai, como um instrumento poderoso na cidade e na família a qual eles estão, ó Pai, vivendo, ó Deus. Levanta, Espírito Santo do Senhor, traz um novo tempo no chamado e no ministério destas vidas que estão me ouvindo, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu destravo o espírito deste homem e desta mulher. Tudo aquilo que está travado, trazendo atrofiamento ao ministério, a vida deste homem e desta mulher, que seja destravada agora, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha habilitar este homem e esta mulher para viver algo novo na tua presença, no nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, Deus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Missionária, muito obrigado pela oportunidade que você tem nos dado. Eu que agradeço, Amém? pastor. Eu que agradeço. Palavra abençoada, né? Palavra para os dias de hoje, né? O qual nós estamos precisando, né? Muitas das vezes nós queremos somente uma palavra, né? De bênção, né? Somente palavra de coisas daqui,